Amém, meus irmãos, poder sentar. Glória a Deus. Bem, vamos para a introdução da lição. A introdução diz assim, irmão: Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia. Obrigado, meu querido. Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízos, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Amém, irmãos? Bem, na introdução a gente está vendo aqui, né, irmãos? Livros do Antigo Testamento, livros históricos, certo? Josué, são 12 livros históricos do Antigo Testamento, 12. Dentre esses 12, estão os livros de Esté e Ruth. Então, Josué, Juízes, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tudo isso faz parte dos livros históricos. Mas o livro de Esté e o livro de Ruth, né, levam o nome de mulheres, né, e falam justamente a história delas. A gente vê grandes qualidades aqui na introdução que essas mulheres de Deus tiveram. E não está na Bíblia por acaso, certo? Essas virtudes estão aqui, esse exemplo. O Espírito Santo fez questão de deixar registrado a história de Ruth e de Esté, certo? Para servir para nós, a igreja, certo? Para nós, a igreja do Senhor. Para as mulheres, claro, né? Porque são mulheres, né? E as mulheres de Deus, da igreja do Novo Testamento, que são vocês, certo? Devem seguir o exemplo dessas mulheres, como Ruth e como Esté. Quem pode dizer amém? Mas também serve para os homens também, claro, certo? A gente dá ênfase às mulheres porque elas eram mulheres. Então, o Espírito Santo fez questão de deixar registrado aqui. Não é por acaso que está registrado, né? A gente precisa ler, aprender e praticar aquilo que essas mulheres fizeram a diferença, irmãos. Amém? E a igreja foi chamada para fazer a diferença. Amém ou não amém? Os homens de Deus foram chamados para fazer a diferença. Amém ou não amém? As mulheres da igreja foram chamadas para fazer a diferença. Amém ou não amém? Então, temos esses dois grandes exemplos, certo? Agora, o detalhe, os nomes de Ruth e Esté aparecem, mas existem mulheres importantíssimas que apareceram, que estão na Bíblia, mas os nomes não aparecem. Mas elas não deixaram de ser tão importantes, certo? Não é porque o nome aparece ou não aparece que a mulher deixa de ser importante, mas o que ela faz diante de Deus, o que ela é diante de Deus, né? O canal de Deus que ela a sabedoria que ela tem, as atitudes nobre que ela tem, que faz a diferença. A gente vai, durante a aula, de citar exemplo de mulheres, por exemplo, que a gente não sabe o nome, mas que foram muito importantes, né? Apesar do nome não aparecer, mas a história delas aparece. Amém, irmãos? Pois bem, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar da primeira mulher que nós vamos estudar, que é Ruth, certo? Na ordem dos livros históricos, o livro de Ruth aparece antes do livro de Esté. Quem pode dizer amém? Né? Logo após o livro de Juízes, tem lá o livro de Ruth, porque a história de Ruth acontece nos dias de Juízes. Então, o livro de Juízes vai traçar um período muito conturbado, que o povo caía no pecado, na rebeldia, mas Deus permitia as aflições, porque tem muita coisa que a gente passa porque é resultado do nosso pecado, certo? Então elas sofriam por causa do pecado, mas aí eles se arrependiam,
clamava a Deus, Deus levantava quem? Juízes, certo? E para dar livramento ao povo. Então, nesse período aí dos juízes, aconteceu a história de Ruth, certo, irmãos? Nesse período, a gente não sabe bem o período de juízes, como a gente viu aqui na introdução, né? Foi entre 1375 a.C. a 1050 a.C. Antes de Cristo, irmão, os anos, eles é decrescente. Depois de Cristo é crescente. Por exemplo, né, 1900 foi, né, agora estamos em 2000. Primeiro aconteceu, né, os anos 1900, não foi? Agora está acontecendo o quê? Os anos 2000. Cresceu, não foi? 1900 para 2000. Já no Antigo Testamento é diferente. Antes de Cristo, a contagem é diferente. Primeiro, os anos maiores vêm. Quanto mais perto de Cristo, os anos menores. Então, primeiro, os anos de 1375, começou ali o período de juízes. Até o ano 1050, viu? Caiu, em vez de aumentar, caiu. 1375, né, é mais do que 1050, porque antes de Cristo vai decrescendo, vai caindo. Quando chega em Cristo, é como zerasse, certo? E depois de Cristo, aí vai aumentando, né? O ano 100, o ano 200, o ano 1000, o ano 1500, o ano 1900, vai subindo. Amém? Pronto, nesse período aí aconteceu a história da irmã Ruth. Quem pode ler, né, aos Hebreus 11:6, que está no Novo Testamento, mas que fala, na verdade, dos heróis da fé do Antigo Testamento, né? Hebreus 11:6, quem pode ler? A gente vai pedir para os irmãos cooperar bem rapidinho por causa do tempo, né? Amém. E assim essas mulheres, né? Elas tiveram fé em Deus, né? Se aproximaram de Deus com fé e fizeram a diferença. Vamos lá. Primeiro tópico. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ela era uma moabita. Eu vou explicar a vocês aqui sobre a questão de Moab. Por que moabita, pastor? Porque ela fazia parte do povo de Moabe. Moabe era um povo pagão. Agora veja que história triste, né? Os moabitas surgiram, o povo de Moabe, moabitas, eles eram descendentes de Ló, do pecado da filha de Ló, né? Os irmãos sabem que quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, né? As cidades foram destruídas, certo? A mulher de Ló olhou para trás, se converteu em estátua de sal, ficou Ló e as suas filhas só. E elas já estavam contaminadas com o pecado daquela cidade, certo? E que foi a ideia que elas tiveram? Embriagar o pai, e uma noite uma deitar com ele, depois, na outra noite, embriagar ele de novo e deitar a mais nova com ele para poder suscitar descendência. Então, isso é um pecado chamado de quê, irmãos? Que pecado é esse? Incesto, né? Pecado de incesto, né? Relação com pessoas, famílias, parentes dos sanguíneos, né? E aí, da descendência de uma das filhas de Ló, nasceu o povo de Moabe. Então, quem era de som? Quem era de Moabe? Era os moabitas. Quem pode dizer amém? Certo? Viviam lá naquela região, tá? Era esse povo pagão, certo? A gente não vai poder ler muitas referências por causa do horário, né? Inclusive, o rei Balaque, na história de Israel, Números 22, do 1 ao 6, a gente vai ver a história do rei moabita Balaque, que ele contratou o profeta Balaão, né, aquele da mula, né, que andou na mula para poder, né, e Deus fez a mula falar, os irmãos sabem, né? Contratou eles para amaldiçoar o povo de Israel, tá vendo? Então eles eram inimigos do povo de Israel.
Pois bem, Ruth era desse povo. Quem pode dizer amém? Né? Então, o povo pagão, o povo inimigo de Israel, né? Habitavam ao leste do Mar Morto, que hoje é a Jordânia. Eles, povo, eram dados à idolatria, porque eles tinham deuses pagãos, né? E também a imoralidade sexual. Quando Balaque não conseguiu, através de Balaão, amaldiçoar o povo de Israel, porque toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoava. Glória a Deus, né? Porque contra Israel não vale encantamento. E aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você pode dizer amém? A igreja já está abençoada por Deus, irmãos. Ninguém pode te amaldiçoar. Tem gente que tem medo de macumba, de feitiçaria, de praga, de não sei o quê. Pare com esse negócio. Você é crente. Agora, se você é um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, um crente vacilão, não é verdade? Um crente, aí você tem que ter cuidado mesmo, né? Porque está dando brecha ali, não é verdade? Mas se você é fiel a Deus, na sua pouca força, mas você é fiel, então, irmãos, quem é que pode te amaldiçoar? Amém? Quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Já tentaram fechar essa igreja, já perseguiram essa igreja, já denunciaram, já fizeram tudo, mas a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Essa obra é do Senhor, está abençoada. Amém? Então, como eles não conseguiram amaldiçoar o povo de Israel, o que foi que eles fizeram? Eles levaram a imoralidade sexual, mulheres moabitas para se relacionar com os homens. Aí os homens pecaram o pecado, né, da prostituição, imoralidade sexual. Já pensou? Coisa terrível. Então era esse povo, irmãos. Quem imaginaria, na verdade, que através de uma pessoa desse povo viesse nascer Davi, que faz parte da genealogia de quem? Do Senhor Jesus. Quem é que imaginaria? Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Né? Aquele que ninguém dá nada, aquela que ninguém dá nada, Deus escolhe, faz uma mudança, né? Levanta do largo da lama do pecado e faz sentar na cadeira de príncipe. Deus faz assim. Então, quem imaginaria? Pois é. Mas os caminhos de Deus não são nossos caminhos, irmãos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Quem diz amém? Você vê, da descendência de Davi veio Jesus. Mas está na genealogia, não é verdade, de Jesus, Ruth, a Moabita. Olha para aí, irmãos. Agora, claro que não foi de todo jeito, ela teve que se converter, né, irmãos? Ela teve que se converter, e ela se converteu. Quantos podem dizer amém? Não é verdade? Então, veja, irmãos, o que é que diz a palavra de Deus? Isaías 55, 8 e 9. Quem lê? Isaías 55, 8 e 9. Amém. Quer dizer, pela lógica humana, jamais uma moabita, né, faria parte da genealogia do Salvador, né, do Messias, né? Mas a gente vê que Deus faz assim. Ele diz aqui, ó, ele é soberano, quer dizer, Deus faz como quer, faz do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor qualquer condição. Qual foi o tema do nosso jubileu? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não foi o tema do jubileu? Porque para Deus não tem impossível. Amém, irmãos? Agora, o segundo tópico, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Como diz Ruth 1 primeiro.
Ó, irmãos, aquela fome em Israel provavelmente era um castigo de Deus, porque o povo vivia no pecado. Então Deus permitiu aquela fome ali sobre Israel. Então o que acontece? Por causa daquela fome, Elimeleque era o esposo de Noemi, né? Elimeleque e Noemi resolvem fugir para as terras de Moabe. Mas eles não oraram a Deus, não pediram direção a Deus. Quando a gente toma alguma atitude sem a direção de Deus, sofre a gente, sofre a nossa família. Então a fome estava lá, mas eles deveriam pedir a direção de Deus. O que foi que eles fizeram? Deixaram Belém, né, e foram para as terras de Moabe, levaram seus filhos, né? Quilion, Milon e Quilion. Amém? Certo? Então, o que acontece? Quando eles chegam lá nas terras de Moabe, o que é que vai acontecer? Vai morrer Elimeleque. E Noemi vai ficar o quê? Viúva. Mas ela tinha os 2 filhos, né? Só que os filhos de Noemi casaram com mulheres como moabitas. Olha aí, outra coisa errada. Porque a lei dizia bem claro que o povo de Israel não deveria fazer casamento com pagãos. Esse foi o pecado de Sansão, por exemplo, né, que se uniu com Dalila, né? Então, vejam só, terminou que os filhos, né, de crentes como Elimeleque e Noemi casaram com quem? Com mulheres mundanas, pagãs. Quem era? Uma delas era quem? Quem casou com o mais velho, Malom? Foi quem? Ruth. Ruth casou. A vida dela começa a mudar aí. Olha, irmãos, Ruth casa com Malom, né? E Orfa, né? Casa com Quilion. Mas aí o que acontece com eles dois? Morrem também. Morrem os 2 filhos de Noemi. E agora? Agora Noemi, ela está viúva e está sem filhos. Quantos podem dizer amém? A gente não vai ler os versículos por causa do horário. Realmente o horário está muito já bem avançado, né? Então, Ruth casou com o mais velho. Está lá em Ruth 4:10. Elas 2 vão ficar viúvas também, certo? Esse período durou cerca de quase 10 anos. Agora, como está? Resolveu, irmãos, melhorou a situação dessa família depois que saiu lá de Belém. A fome melhorou ou piorou? Piorou, saiu sem a vontade de Deus. Então, decisão que a gente toma, irmãos, sem a direção de Deus, sofre nós e sofre a nossa família. A mesma coisa de Ló, né? Que em vez de orar a Deus para pedir a direção de Deus, escolheu a Campina de Jordão, que batia em Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu? Teve sua família destruída. A mulher se converteu em estado de sal, as filhas se tornaram pecadoras, e a descendência de Ló foi um povo, por exemplo, o povo de Moabe. Você quer, irmãos, que os seus filhos, netos, bisnetos sejam uma praga na terra? Sejam malditos na terra? Você quer isso? Não, né, irmão? Você não quer. Então, procure fazer a vontade de Deus. Quem procura fazer a vontade de Deus é abençoado ele, ela e a sua descendência. Quem pode dizer amém? Seus filhos, netos, bisnetos vão ser uma bênção na terra. Pega uma família aí antiga no Evangelho e veja aí como é essa descendência. Vai ter um ou outro que se desvia, porque é livre-arbítrio, irmãos. É livre-arbítrio. A pessoa decidiu. Mas a maioria vai estar dando fruto e servindo a Deus com alegria. Então a história de Ruth muda através dela, entrou nessa família, porque essa família conhecia Deus, mesmo que saiu dos planos de Deus, mas servia a Deus. Então ela vai conhecer Deus através dessa família. Amém, irmãos? E a vida dela mudou, a descendência de Ruth mudou. Através da descendência de Ruth veio Davi e veio Jesus. Então, irmãos, a tua descendência deve mudar para melhor. Não seja um crente, irmãos, não é verdade? Relaxado com as coisas de Deus, não, desobediente, rebelde, um crente no pecado, que não procura as coisas de Deus. Faça isso não. Seja um crente fiel. É bom ser crente, irmão. É bom ou não é, irmãos? É difícil. É difícil ou não é? Mas é bom. A Bíblia diz lá, né? No Salmo 37, eu fui moço, sou velho, fui moço, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o quê? Um pão. É bênção na terra. É bênção, irmãos.
Então Deus quer fazer da minha e da sua descendência uma bênção na terra. Amém? E a descendência de Ruth foi uma bênção. Agora, para trás, só Deus sabe o que foi, né? Eles não conheciam Deus, pagão, mundano. Mas de Ruth para frente foi uma bênção. Obed, que foi filho de Ruth, na verdade, foi pai de Jessé. Olha aí. E Jessé foi pai de quem? De Davi. Quer dizer, Ruth foi bisavó de quem? De Davi. Quem diz amém? Olha que bênção. E da descendência de Davi veio Jesus. Amém, irmãos? Crente que procura ser fiel na terra, irmãos, é abençoado ele e a sua descendência. Não é? Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Amém ou não amém? Então, ela foi muito sábia, né? Ruth foi muito sábia. Então, vamos lá. Quando Noemi já está ali velha, cansada, né? Já está ali idosa, já está viúva, sem marido, sem filhos, ela fica sabendo que lá em Belém tem pão agora, tem comida. O que é que ela vai dizer? Vou voltar para lá. Vou voltar para a minha terra. E quando ela decide voltar, né, ela vai se despedir das suas noras. Vocês voltem para a casa dos seus pais, né? Eu não tenho filho para dar mais a vocês. E mesmo que eu viesse ter filho, vocês iam esperar ele crescer para casar. Vocês estão novas, tudinho. Volte para a terra de vocês, para a família de vocês, façam suas vidas. Orfa e Ruth choraram. Orfa foi embora, voltou, mas Ruth se apegou à sua sogra. Quem diz amém? Meu irmão, minha irmã. Essa sogra era uma mulher de Deus, viu? Era uma mulher de Deus. Porque, veja só, quantas noras e sogras vivem em pé de guerra, né, irmãos? Genro e sogra com sogro, nora com sogra, vivem em pé de guerra. Ruth não. Ruth amava a sua sogra, mas alguma coisa tinha dessa mulher, né? Você vê que Orfa ficou, mas mesmo assim chorou. Então, porque Noemi era o quê? Era uma mulher de Deus. Uma mulher crente é diferente, irmãos. Olha, uma mulher crente é boa esposa, sim ou não? É boa esposa. Mulher crente que não é boa esposa está fora da Bíblia. A mulher crente é uma boa esposa. A mulher crente é uma boa mãe. Sim ou não, irmãos? Tem que ser. Não, pastor, tem uma mulher crente lá que não é mãe boa, não. Não é crente. Tem nome de crente. Pode ter até carteirinha de membro, cargo na igreja, pode fazer o que for. Se não é uma boa mãe, então não é crente. Uma mãe crente é uma boa mãe. Uma mãe crente é uma boa tia. É ou não é? Uma mãe crente é uma boa sogra, irmãos. Uma mãe crente. Se não é, aí pronto, é uma jararaca. Porque não é crente. Mas se for crente, é uma mulher, tem que ser uma boa mãe, uma boa vizinha. Sim ou não, irmão? Que é isso, irmão? Uma mulher crente que não é boa vizinha. Que é isso, irmão? Não, tem que se converter. Não é assim. Você lembra da mulher do profeta? Que Eliseu disse assim, vai lá, pede a teus vizinhos vaso emprestado. Não pouco, muito, tá? Tem providência de Deus para a tua vida. Ela trouxe muito vaso. Por quê? Ela era uma boa vizinha. Ela era crente. Talvez os vizinhos dela não prestassem, mas ela presta, porque ela é crente. Você pode ser o vizinho não prestar, irmão, mas você não vai ser igual a ele, nem, porque o mal não se paga com mal. O mal se paga com quem? Com bem. Quando ela saiu pedindo os vasos, foi vaso até umas horas, sim ou não? Foi muito. Por quê? Porque ela era uma boa vizinha. Se ela fosse uma má vizinha, ela nem ia, porque ela sabia que levava uma portada na cara. Pá! Mas ela era uma boa vizinha. Amém ou não amém? Noemi era uma mulher de Deus. Tá? Tudo indica que ela tratava suas noras como a Bíblia ensina, como filhas. Porque genro, né, é filho de sogro e sogra, porque são dois numa só carne. Quando eles casarem, eu falo isso no casamento. Quando tem casamento, não casa só o rapaz e a moça, não. Casa as famílias. Então, é dois numa só carne. Então, se casou com sua filha, é seu filho agora. Não é genro, não, é filho. Se casou com seu filho, não é nora, não, é filha. É assim. Mas tem muita gente que não entende isso. É por isso que vive uma guerra, família que desajustada, cheia de confusão de guerra. Por quê? Porque trata a nora como estranha. Trata o genro como estranho. Está fora da Bíblia. Sim ou não, irmãos? Se é dois numa só carne. Mas, com certeza,
A sogra tratava muito bem suas noras, tanto que Ruth não quis deixar. E a outra ficou, mas chorou. A outra chorou, quer dizer que ela era boa para as duas. Só que a outra não teve aquela disposição de ficar com Ruth. Não teve aquela coragem. Mas Ruth disse, eu vou ficar com você. Não, pode ficar. Não, não, não. É aí, irmãos, que tem os textos mais lindos da Bíblia. Eu considero esse texto aqui um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Não está aqui na revista, não. Acho que não está aqui, não. Ruth capítulo, vamos lá. Ruth capítulo 1. É 16? Vamos ver. Depois de Juízes é Ruth, porque Ruth foi na época dos Juízes. Ruth, é isso mesmo, capítulo 1, versículo 16. Quem pode ler aí? É a conversão de Ruth. Né? Leia, Ciara. Está olhando aí para não ler. Leia. Olha o tamanho da letra. Está para ver aí? Vamos lá, quem lê, irmão? Participe aí, ajude. Amém. Oh, glória. Se converteu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Acabou. Ela não vai servir mais aos deuses de Moabe, mas agora ao Deus de Israel. Se converteu ou não se converteu, irmãos? Nem pense, ninguém vai desfrutar bênçãos de Deus profundas se não se converter. Primeiro tem que se converter. Tem que realmente aceitar Jesus. Tem que ser uma nova criatura. Agora, pastor, mas Deus não abençoa quem não é crente. Pela misericórdia dele, abençoa uma benção aqui, um livramento ali, mas não vai ver as grandes coisas que Deus tem para fazer se primeiro não se converter. Aí ela se converteu, de verdade. Grandes coisas Deus fez na vida de Ruth. Amém, irmãos? Pois bem, então, continuando, não é verdade? Está aqui na revista, está aqui também, isso mesmo. Vamos lá, terceiro, matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para o propósito de Deus se cumprisse na vida de Moabita, dessa Moabita. Quais foram os 2 eventos importantíssimos que aconteceu com Ruth? Né? O casamento com Boaz, né? Parente de Elimeleque, porque Boaz vai ser o remidor, ele vai casar com Ruth, na verdade, e vai conceder o filho. Então, é o casamento de Ruth com Boaz, é o grande evento importante, certo, de Deus na vida de Ruth. E o segundo é o quê? É a maternidade, né? Porque ela vai dar vai nascer um filho dela, que é Obed. Obed quer dizer servo, né, em hebraico, servo, né? E assim ela então chega a ser, né, a avó, a bisavó, né? A bisavó de Davi. Porque ela vai ser mãe de Obed, Obed vai ser pai de Jessé, Jessé vai ser pai de Davi, né? Então ela possa ser bisavó, não é verdade, de Davi. Quem pode dizer amém? Aí no final ele diz, honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Como Hebreus 13:4 diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio, assim como o leito sem mácula. Quem diz amém? Amém. Vem lá o sinopse, aí ali o resumo, né, do primeiro, né? Ah, não, ali já é o terceiro. Pronto, tá bom. Aí o sinopse, quem lê aí? Bora, irmão, para ele ganhar tempo. Leia. Muito bem, ela era moabita, na verdade, de família belemita. Moabita, ela era de Moabe, mas entrou na família de Belém, que era a família de Elimeleque, povo de Deus, né? Por isso que ela se tornou da família belemita, né? Amém. Vamos agora para o segundo tópico, Esté. É a segunda mulher que nós vamos estudar. Você vê que é um resumo bem pequenininho, né? De cada uma, porque é a primeira lição, tá? Então, Esté.
É o segundo tópico. Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, de Belém para Suzã. Ou seja, da história que se passou em Belém, com Ruth, né? A gente vai para outra cidade. Qual é a outra cidade? Suzã. E que cidade é essa, pastor? A Suzã estava sendo a capital do Império Persa, né? Porque o período de Ruth e de Esté são muito diferentes, muito diferentes. O de Ruth foi na época dos juízes, amém ou não amém? Que a gente falou aqui. E o de Esté foi após o cativeiro da Babilônia, né? Depois que Nabucodonosor tomou o povo tal, e ali já naquela ocasião, os 70 anos já tinham passado de cativeiro. Jeremias profetizou que seria 70 anos, foi 70 anos mesmo. E aí Deus levanta Ciro manda para que o povo volte à terra prometida, mas nem todos voltam. Alguns ficam lá no império. E agora quem manda agora, né, não é os caldeus, é os persas, era o império persa. E aí uma parte dos judeus continuaram num cativeiro ali no império persa, certo? Dentre eles estava quem? Radassa, que era justamente o nome de Esté em hebraico, né? A Radassa, e Mardokai ou Mardoqueu, que era o seu primo. O primo também vivia lá, certo? Né? Sobre o Império Persa, né? Eles estavam ainda em cativeiro, podemos dizer assim, né? Então, é um período totalmente diferente de um e de outro. São muitos séculos diferentes. Primeiro a história de Ruth, depois, muitos séculos depois, a história de Esté. Quem diz amém? Ela era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esté era judia, órfã de pai e mãe, criada pelo primo Mardoqueu. Está em Esté 2, 5 ao 7 e o 15. Morreu o pai de Hadassa, morreu a mãe de Hadassa, e quem criou ela foi o seu primo Mardoqueu. Hadassa, que teve o nome mudado para Esté. Amém? Então, a Hadassa, né? Era o nome hebraico que significa murta. E a murta, irmãos, era um tipo de planta favorita ali no mundo antigo, perfumada, flores brancas ou rosadas. Quer dizer, a murta era uma coisa linda, né? Então, ela tinha esse nome e realmente ela era muito bonita, né? O nome Esté a Bíblia diz que ela era muito bela, muito bonita. Quando o nome dela foi passado, né, para Esté, é o nome persa, o nome pagão, né? Dela Esté significa Esté em persa Estara, que significa estrela, né? Então, tanto quanto o nome judeu quanto o nome, né, pagão, quer dizer coisa bonita, né? Murta e estrela. Então, judeus nascidos em cativeiro, a gente já falou, Isaías e Jeremias tinham profetizado, já contei essa história de Ciro. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. É aí que está Esté. Amém? Aí vem o segundo. Vamos lá. O que está aparecendo aí é tudo o resumo que eu estou falando. Vamos lá. Segundo. De órfã a rainha. Vou fazer um intervalo aqui. Você conseguiu as perguntas? Foi do final do tópico? Não. Conseguiu não. Tudo bem. Então vamos lá. De órfã a rainha. Ela era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo. Mas de órfã, Deus levantou ela como um quê? Como rainha. Amém ou não amém? Ah, meu irmão, e você vai ver a história de Esté, a gente vai entrar, né? Isso aqui é só um resumo, né? A gente vai se aprofundar na história de Ruth e de Esté. Né? Tem gente que quer, irmão, ser honrado, quer ser abençoado. Vai. Toma uns caminhos que não vai, irmão. Primeira coisa, tem que ser humilde. Não é verdade? Deus, ele dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Essas pessoas muito amostradas, nariz empinado, não sei o quê, com Deus não tem vez. Você vai ver que Esté, apesar de ser linda, ela era humilde e ela obediente. Quem diz amém? Crente rebelde querendo ser abençoado, querendo ser... Não, irmão. Não é assim, não. Tem que seguir o caminho da humildade, da obediência, não é verdade? Para ser honrado. E honrada Esté vai mostrar, você vai estudar, que você vai vir para a escola dominical, né? Você vai aprender. Então, lá viviam Esté e Mardoqueu, tinha muita beleza, né? Da história de rara beleza, a gente já falou. O rei, na época, era Assuero. A rainha Vasti
ela foi desobediente, não é verdade? Porque a rainha, que era esposa do rei Assuero, foi desobediente ao rei, porque o rei fez um banquete, chamou ela, ela disse, eu não vou. E aí o rei foi aconselhado em depor ela. Como é? Como é que diz? Tem um nomezinho que diz. Depois, não, mas tem um nomezinho. Deportar ela, botar para fora. É isso aí. Então ela foi o que, irmãos? Banida. Perdeu o cargo de rainha e ainda foi embora. Né? Tem mulher, irmãos, que não quer ser obediente ao marido, não quer ser submissa ao marido. É o que a Bíblia diz, irmão. Submissa. Quem disse que ser submissa é ser pisada, humilhada? Não, nada disso não. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, como é que pode? Então, o marido tem que fazer o seu papel, amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher? Ser submissa ao marido. Submissa ao marido. Então, Vasti foi um péssimo exemplo. O rei disse, vem, ele disse, não vou. Vá para aí. Aí não dá. Engraçado que tem mulheres que são tão rebeldes, irmãos, não quer ser submissa ao marido, quer fazer o que quer, passa por cima da autoridade do marido, não combina as coisas, faz tudo, e aí na igreja quer ser uma bênção, quer cantar, quer profetizar. Só Jesus. Só Jesus. Não é assim, não. Tá? Tem que fazer as coisas combinando com o marido, e o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Tratar bem, cuidar bem da esposa. Amém? Ela se recusou, então o que foi que aconteceu? Foi banida, e aí houve o quê? Uma seleção. Foi ordem do rei, né? Deram essa sugestão para o rei fazer uma seleção só de virgens, para o rei escolher das virgens que ele se agradar, certo? Das virgens que ele se agradar, seria escolhida para ser a rainha no lugar de Vasti. Amém, irmãos? Então, a gente já sabe que Radassa, Esté, era o quê? Ela era bela, linda, mas também ela era o quê? Virgem. Ela era linda, mas ela era virgem. Se Radassa, que é Esté, fosse linda, mas não fosse virgem, ia chegar a ser rainha, irmãos? Sim ou não? Não. Não. Cuidado aí as moças da igreja, não vão pelo rumo do mundo, não. No mundo, virgindade é tabu, é não sei o quê, é preconceito. Não vá, não. Porque vai perder, ou perder a bênção, né? Ou pagar um alto preço por não guardar sua pureza. Isso serve para os rapazes também. Amém, irmãos? Você já pensou? Primeira lição que a gente aprende é essa. Esté, linda, tudinho, mas a Bíblia diz que ela era extremamente obediente a Mardoqueu. E ela se tornou pura, virgem. Por quê? Com certeza, ela conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus, né? E ela, então, guardou a sua virgindade. Se não for, porque eles iam, naquela época eles conheciam. Se não fosse virgem, não ia. Ia perder a bênção. Tem tanta gente que perde a bênção, irmão, só por quê? Porque não procurou andar na palavra, não procurou, né? Fazer a vontade de Deus. Perde a bênção, às vezes. Ou paga um preço por não obedecer. Porque é melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Então, tanto para a moça quanto para os rapazes. Agora, outra coisa interessante, Mardoqueu, ele era primo de Esté. Esté dentro da casa dele, só tinha os dois, moravam os dois sozinhos. A Bíblia não fala de Mardoqueu com esposa, com filhos, não. A Bíblia fala só, Mardoqueu e Esté. Esté é Mardoqueu. Ele criou ela. Mas ela lá estava lá, uma moça linda, primo dele, e ele não abusou dela. Ela era virgem, não abusou dela. Mardoqueu era crente ou não era, irmãos? Tem um sem vergonha por aí, com o nome até de pastor. Pedófilo. Escandalizando a igreja do Senhor. Tá? Eu estou falando, vou dizer o nome não, tá por aí. Vocês sabem, quando tem um escândalo desse, eu nem curto, nem comento e nem compartilho. Mas aqui na doutrina, eu falo. Porque é para servir de ensinamento para os varões da igreja, para todos eles, tanto eu, que sou pastor, até aos membros, homens, né? Que tem muito abusador de crianças e jovens dentro da igreja. Isso é uma vergonha.
Isso é um escândalo, irmãos. Isso é um pecado grave. Certo, irmãos? Pessoas com até cargo na igreja. E nem pense que a igreja fulano tal não tem, não. Em toda denominação. Agora, aparece muitas vezes, né? A Assembleia de Deus, porque é a maior. É a maior, quanto mais gente, mais suscetível a ter pessoas dessa qualidade. Porque o joio e o trigo estão ali misturado. Não é verdade? Então, todos nós somos sujeitos ao fracasso, ao pecado, a cair. Quem está de pé, olhe que não caia. Agora, tem coisas que chegam a ser o cúmulo do absurdo, né, irmãos? Uma pessoa com o nome de pastor, só Jesus. Então, irmãos, que sigam, que a gente possa, na verdade, tomar isso para ter cuidado, vigilância, né? Para que a gente não caia no mesmo laço, no mesmo pecado, né? E a gente não pode ser conivente com essas coisas, irmãos. Entendeu? Então, dentro da igreja, talvez porque isso não é ensinado. Olhe para Mardoqueu. Mardoqueu criava ela, era primo dela, não era filha, não. Era primo dela, primo. Mas ele respeitou a menina, rapaz. Honrou a menina, criou a menina, de modo que a menina chegou a ser a rainha. Ele podia ser um sem vergonha, irmão. Como tem por aí, pessoas mexendo com crianças, com adolescentes, criando traumas psicológicos, destruindo a vida psicológica, mental de pessoas, irmãos. E com o nome de crente. O pior que tem é esse, é o nome de crente. Não é verdade? Mas Mardoqueu era crente mesmo. Amém ou não amém? Mardoqueu era crente. Não é? Então, ela foi abençoada aí com a criação desse servo de Deus chamado Mardoqueu. Eita, homem crente, viu? Não só por isso, mas por outras coisas que a gente sabe da história, né? Então, continuando aqui, ela chegou a ser rainha. Aí tem lá no finalzinho, como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Você não vai encontrar no livro de Esther o nome Deus, Senhor Deus, você não vai encontrar, mas você vai ver a mão dele agindo na história, a mão dele está agindo em todo o tempo. Quem diz amém? Amém. Vamos para o terceiro tópico terceiro, no campo ou no palácio. Assim como Ruth e Esté é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar, seja no campo ou no palácio. Por quê? No campo. Quem foi usado por Deus no campo? Ruth. Porque a gente vai estudar. Isso é só uma introdução. Ruth dizia para a sogra: olha, minha sogra, a senhora já está cansada, idosa aí, a gente é pobre, não tem o que comer, mas eu vou correr atrás de que comer. Fica aí, minha querida, descansando aí. Eu vou atrás dos campos por aí para trazer comida para a gente. Amém ou não amém? Isso é que é um amor e cuidado com a sogra, né? E aí foi isso que Deus abençoou ela, porque ela foi pegar comida logo no campo de quem? De Boaz. Tá vendo, irmãos? E Boaz, rico, olha para aí, terminou casando com Ruth. Dê glória a Deus por isso. E era o Redentor, o remidor. Amém, irmãos? Deus usou Ruth, sim ou não, irmãos? Usou para cuidar de Noemi, não é verdade? Né, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dela. Agora, no palácio, quem foi que Deus usou? Esté, a rainha Esté, que arriscou a sua vida para defender o seu povo, a linhagem do seu povo. Amém ou não amém? Né? Então, não importa onde você atue, meu irmão. Tem gente que só quer ser usado por Deus em grandes igrejas, em grandes cidades, em grandes não sei o quê. Não. Deus pode usar você num lugar muito nobre, mas pode usar num lugar simples. O importante é você ser usada por Deus. Você, mulher de Deus, e você, homem de Deus. O importante é ser instrumento de Deus e fazer a vontade de Deus aonde você estiver. Aonde você estiver, seja sal da terra e seja luz do mundo. Quem diz amém? Faça isso, o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Deus vai abençoar você e Deus vai abençoar a sua família e a sua descendência. Quem vai ler a sinopse do tópico 2? Sinopse, tópico 2.
Amém. Ô, glória. Me engasguei. Terceiro e último. Mulheres de Deus como protagonista da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina é instituída por Deus. Você vai ver, a gente não vai ler, né? Gênesis 1, 26, Deus já deu a liderança a Adão ou a Eva? A Adão. Efésios 5, 22 e 23, Deus deu liderança a quem? Ao marido ou à esposa? Ao marido. A liderança na igreja foi dada a quem? Ao homem ou à mulher? Ao homem, né? Tem algumas igrejas que tem pastor e tal, mas não tem fundamento bíblico, a não ser uma exceção. Deus pode, em exceção e não em regra, né? Em regra é o masculino. Agora, essa liderança masculina anula o propósito de Deus sobre a mulher? Não, né? Porque nós temos aí na história Ruth, amém ou não amém? Nós temos na história Esté, sim ou não? Nós temos na história a juíza Débora, sim ou não? Então não anula. A mulher, ela vai ser instrumento de Deus e vai ser importante para Deus da mesma forma. Não é? Não vai estar na liderança, mas vai ser usada em vários momentos. É tanto que Jesus, quando ressuscita, aparece primeiro para quem? Para um homem ou para uma mulher? Para a mulher, mostrando a importância da mulher. A mulher não deixa de ser importante. E Paulo vai dizer aos Gálatas que diante de Cristo não tem macho nem fêmea, é tudo igual. Agora, nas responsabilidades, né, a liderança está com o homem. Quem diz amém? É um princípio, certo, bíblico, do Antigo e do Novo Testamento. Tá bom? Mas não quer dizer que as mulheres são desqualificáveis e etc. De forma alguma. No ministério de Jesus, pode ver, Lucas 8, as mulheres serviam ao Senhor Jesus com as fazendas. Mulheres pobres, mulheres ricas, que foram importantes para o ministério de Jesus. Você vai encontrar. Como também você vai encontrar o ministério de Paulo. Paulo agradecendo as mulheres que ajudaram ele no ministério. Então, as mulheres têm a sua importância na igreja, na obra do Senhor e para Deus. Quem diz amém? Na verdade, não pode, nem a mulher pode se auto-inferiorizar, nem o homem pode, né, inferiorizar a mulher, não. Todos dois são importantes para Deus. Quem diz amém? Na verdade, aqui isso não implica, todavia, a necessidade de confundir ou inverter os papéis de homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes nesse sentido. Não foi altivez, agora tem isso aí. Não foi altivez. Altivez é o quê, irmãos? Aquela mulher autoritária, aquela mulher soberba, nariz empinado, aquela mulher que diz, o homem, cala a boca, não sabe de nada, é assim, não sei o quê. Ou o homem de uma coisa, passa por cima. Não foi, elas foram assim. De jeito nenhum. Não foram a altivez delas, foi o que delas? Foram a humildade delas. Olha aqui, não é verdade? Elas foram humildes, elas foram submissas, elas foram obedientes, e isso tornou elas importantes à vida dessas mulheres, né? Isso é importante na vida dessas mulheres. Você vê Esther, a rainha, com a coroa na cabeça, e Mardoqueu dizia assim, você deve fazer assim, e ela ia obedecer. Amém? O pessoal fala muito de Esther, porque ela foi corajosa tudinho, mas Mardoqueu disse, você tem que ir lá. Mas como é que eu vou para lá? Porque se o rei não me chamou, quem aparece diante do rei, ser chamado, pode morrer, a não ser que ele aponte o certo para ela. Eu vou me arriscar assim, eu não vou não. Aí a mensagem chegou para Mardoqueu disse, só diga a ela, que se ela não for, Deus levantará outro para dar livramento. E ela não vai estar livre da morte, não. Entendeu? Então, quem sabe se não foi para isso que Deus levantou ela? Então, diga para ela isso aí. Quando ela ouviu, ela disse, é mesmo, tem razão. Não é que meu tio era primo, né? Mas talvez ela chamasse de tio, porque ele era mais velho. Tem razão mesmo. Aí mandou recado, jejue o senhor e o povo, eu também vou jejuar com minhas meninas. E eu vou à presença do rei. Se eu morrer, morri. Mas eu vou. Amém ou não amém? Irmãos. Mardoqueu disse para Esté, não diga a ninguém que você é judia. Ela não dizia. Não diga a ninguém o seu povo. Ela não disse. Ela só disse na hora que ele disse. A hora de dizer é agora. Obediente, irmãos. Não é verdade?
Amém ou não amém? E assim, Ruth, Noemi disse, você vai fazer assim, Ruth. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Ruth disse assim, vou fazer. Obedeceu Noemi. Terminou casando com Boaz, sim ou não? Obediência, né, irmãos? Então, vejam essas mulheres. É o exemplo, irmão. Não precisa o marido dizer para a mulher, seja humilde, seja obediente, seja... Não precisa, não. Você lê a Bíblia, vê como Ruth agiu, seja igual a Ruth. Vê a Bíblia, vê como Esther agiu, seja igual a Esther. Seja igual a Abigail, a Débora. Pronto. Somente isso. Não precisa ninguém dizer. A Bíblia vai ensinar você. Né? Ao homem, por exemplo, a Bíblia ensina você a ser um bom pai. Veja Mardoqueu. Esther estava no palácio com a coroa na cabeça e Mardoqueu passava lá. Como é que ela está? Como é que está Esther? Como é que está minha filha? Como é que está? Tem pai, irmãos, que não quer nem saber do filho, irmãos. Como é que ele está na escola, quais as amizades dele. Não está nem aí para o filho, irmão. E o filho se perdendo, irmão. Que pai é esse? Mardoqueu criou ela direito depois que ela casou com a coroa na cabeça, casada, e ele ia lá. Como é que está minha filha? Está bem? Ô minha filha, como é que você está? Estou bem, pai. É assim, muito bem. Quer dizer, a Bíblia ensina tudo. Agora a gente não quer ir pela Bíblia, não quer ler a Bíblia, não quer ir para a escola dominical. Não quer ir para a escola dominical, não quer ler a Bíblia, quer faltar culto, não quer aprender, fica difícil. Como é que vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Como Deus quer. Deus tem coisa grande para a gente, irmãos. Né? E a palavra de Deus nos ensina. Amém ou não amém? Não é verdade? E agora eu acabei, foi... Cumprindo os papéis, eu já falei não? Falei agora não. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, Noemi e Ruth, viu? Que conheciam bem os seus papéis. Né? É tanto que ela foi uma boa sogra. Com certeza, ela ganhou Ruth para Jesus, porque com certeza ela tinha um bom testemunho de crente, né? E falava de Deus. E o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Aprenda a ser, na verdade, uma boa nora e uma boa sogra. Terceiro, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que ele fez ser escolhida rainha, mas também sou o quê? Humildade. Ela, eita mulher humilde. Eita mulher humilde. O rei, era a ordem do rei. Deixa eu desligar aqui que já tem gente morrendo de frio. Estou acabando já, viu? Tem gente virando picolé já. Olha só, irmão. Escuta bem. Vê que mulher sábia. A gente vai estudar mais, vai se aprofundar, né? Todas as virgens candidatas, todas as virgens, elas eram cuidadas, preparadas para se apresentar ao rei. Não era assim de uma hora para outra, não. Ficava lá e tinha o eunuco lá ia cuidar delas, ia vestir elas. Amém, irmã Carla? Está ouvindo, né? É. Eu sei que ela estava vendo. Né? É, porque tem, né, irmão? Senão não aprender, né? Aprender a palavra é bom, né, irmão? Faz tudo isso, não, vamos lá. Cuidava delas, arrumava elas, preparava elas. Passava uns dias para se apresentar para o rei. Aí o rei, né, ia ver, passava uma noite com o rei, ó, e ver se ia ser escolhido ou não. Aí tinha uma lei. O que a candidata quisesse pedir, de roupa, de joia, de tudo, era para dar. Quando chegou a vez de Esther, Esther disse, não. Esther disse para o eunuco, o que você acha que é bom eu vestir? Não, você deve se vestir assim, assim. Não precisa muita coisa, não. Como o senhor está dizendo, está bom. Ela era simples ou não era, irmãos? Porque se fosse outra, no dia de hoje, eu quero um banho de shopping. Shopping Rio Mar. Era ou não era? Vaidade, né? Vaidade. Todas as mulheres têm que se tratar bem, cuidar do cabelo, se vestir bem. Agora, meu irmão, minha irmã, pelo amor, porque serve para homem também, que hoje tem homem vaidoso que faz até sobrancelha. A minha sobrancelha não é feita não, viu? Muita gente pensa que a minha sobrancelha é feita. Nunca fiz minha sobrancelha. Pego minha foto de criança,
Olhe para a minha foto de criança, olhe para a minha sobrancelha e olhe agora para você ver que não é a mesma coisa. Deus fez uma sobrancelha bonita para mim. Eu não tenho culpa. Agora, tem homem cabra macho aí que está mais para lá do que para cá, fazendo sobrancelha. Veja só, irmão. Fazendo sobrancelha. Uma vaidade exagerada. Aí não é de Deus. Isto é com a maior simplicidade. Não. Ela fazia aquilo que o eunuco. Olha como ela era sábia. Olha a cabeça de Esté. Olha a cabeça dela. Se o eunuco trabalha para o rei, ele sabe o gosto do rei. Não adianta eu aqui, quer dizer que eu posso, então eu quero um sapato assim, eu quero uma roupa assim, não sei o quê. E se o rei não gostar? Então, para que eu ir atrás com essa vaidade todinha minha, com essa, não sei o quê? Não vou, vamos lá, quer coisa, não. É assim, pronto. Como o senhor quiser, eu me visto. Veja que sabedoria. Então, irmão, humildade, simplicidade. Todo homem e mulher, repito, deve se cuidar. Deve se cuidar. Não é pecado se cuidar. Agora, veja o limite. Tem mulher que se enfeita tanto que parece árvore de Natal. Só falta o pisca-pisca. Eu vi um pastor dizer isso, mas é verdade. Pronto, se botar um pisca-pisca, pronto, lá vai uma árvore de Natal passando assim. Não precisa disso, irmão. Amém ou não amém? E ainda mais, cuidado para quando tiver idosa, se tiver a sorte de viver muito. Se tiver a sorte e a bênção de viver muito, não viver um velho ou uma velha traumatizada, olha para o espelho, meu Deus, como estou cheio de ruga, ai, que tristeza, que é vaidade demais. Tudo passa, a beleza passa. Passa ou não passa? Você pode aí uma foto aí, você entra na internet, pega umas mulheres mais lindas que já passou, depois mostre ela velha para você ver. Passa, beleza, irmãos, isso é tudo, Quem é que quer ficar feio, velho? Ninguém quer, mas é a realidade da vida. Agora, quanto mais a pessoa é vaidosa, cala a boca, irmão. Quanto mais, olha, quanto mais a mulher é vaidosa, o homem é vaidoso, mais ele vai ficar um idoso traumatizado, não quer sair na rua, todo triste, porque agora não é bonito. Nada, rapaz. Está idoso, está idosa, mas está vivo, está viva, com a glória de Deus. Não é bonito por fora, mas é bonito por dentro. Aleluia. Provérbios 30, 31, 30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tem homem de Deus, irmão, velho, os dedos todos caídos já aquela coisa linda, mas é uma coisa linda de ver quando a gente conversa, servo de Deus, homem de Deus, lindo por dentro. Tem de mulher idosa, mulher já velhinha, tá o cabelo assim, toda aquela coisa, tudo cheio de ruga, mas a gente vai conversar, a gente sente aquela paz, aquela graça, porque por fora está velho, mas por dentro é renovada pelo Espírito Santo de Deus, e a alma pertence ao Senhor. Quem diz amém? Amém ou não amém? Vamos encerrar que deu a hora. Acabei. Conclusão. Não, tem que ter a educação familiar, Pois bem, apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu. Olha aí, que pai, viu? Pai crente, viu? A quem devotava obediência e profundo respeito, viu? Ela tem filhos aí que não obedecem os pais. Preste atenção aí, os jovens. Filhos que querem ser abençoados e abençoadas, querem prosperar, mas não obedece nem respeita os pais. Esté era obediente e respeitava o seu pai, Mardoqueu. Não era pai de sangue, mas criou. Quem criou é pai. Depois quer uma bênção lá na frente, quer ser uma Esté da vida. Não vai ser. Para ser uma Esté da vida tem que ser o quê? Obediente e respeitosa com os pais. Honrar pai e mãe. Amém ou não amém? Ela tinha um respeito medonho por Mardoqueu. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Então, pai e mãe, cuidado, viu? Cuidado, viu, pai e mãe? Cuidado. É no lar, minha mãe dizia, de pequeno que se faz os grandes. Cuidado. Amor não é deixar o filho fazer o que quer. Deixa o filho fazer o que quer, longe de Deus, depois está chorando amanhã. É no lar que se aprende a ser servo de Deus, serva de Deus. Para sair do lar para o mundo, para ser sal da terra e luz do mundo, lá fora. Entendeu? Esté foi uma ótima rainha, mas foi uma ótima filha primeiro. Primeiro, meu irmão,
É dentro da família. Que adianta ser uma bênção lá fora e em casa não é? Não, primeiro é em casa, para depois lá fora. Amém? Quem é que vai ler o resumo 3? Sinopse 3. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seu nome registrado na história, como Ruth e Esté, né? Débora também, né? Outras, como a mulher de Noé, por exemplo. Quem é que sabe o nome da mulher de Noé? Mas será que ela não foi importante ao lado do seu marido na construção da arca? Ah? E a criação dos filhos dela também? Será que ela não foi importante? É? Vivem a vida toda no anonimato. A gente não sabe mais o nome, mas Deus sabe. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para onde? Para o coração. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, que está à sua vista, mas Deus vê o quê? O coração. Quem diz amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos convidar aqui o diácono Alexandre para orar pelos dizimistas e ofertantes. Se a pergunta é, aí só tem assim no final, né? Eita. Vamos só fazer duas por causa do horário, né? Olha só, eu falei sobre isso aí. A quais períodos históricos? Vamos lá, vamos ver se os irmãos respondem. Eu falei isso aí. Só duas perguntas, tá? Qualquer um pode responder. A quais períodos históricos estão ligados os livros de Ruth e Esté? Vamos responder, são duas perguntas em uma, né? A primeira, qual é o período histórico de Ruth? Período histórico da Bíblia de Juízes. Muito bem. Foi na época dos Juízes que aconteceu a história de Ruth. Amém ou não amém? E qual foi o período de Esté, da história de Esté? Qual foi? Quem é que lembra? Foi na Pérsia, mas é o período de quê? Que o povo de Deus estava em como? Um cativeiro babilônico. Muito bem. São esses períodos aí. Qual é a outra pergunta? Como a providência divina se manifesta no livro de Esté? No livro de Esté. Como é que a providência divina se manifesta? Né? Como livramento. Muito bem. É o livramento. Não é porque ela não vai diante do rei para interceder pelo povo, porque o povo dela ia morrer, ela vai e através dela, certo? Deus dá um grande livramento para o seu povo. Deus abençoe os irmãos, não dá mais para perguntar. Vamos orar com o nosso diácono Alexandre. Quantos mais precisam de oração? Aí é para os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Amém? Contribua com alegria.